Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Se há uma lição que nós aprendemos em praticamente todas as cartas do apóstolo Paulo, é que todo o nosso conhecimento de Deus deve refletir-se no modo como nós vivemos as nossas vidas. Teologia, na mente do apóstolo Paulo, não é teoria, como se teoria fosse uma coisa e prática outra. Teologia, na mente do apóstolo Paulo, constitui-se daquelas verdades a respeito de Deus e do mundo que Ele criou e que norteiam a nossa vida comum, de modo que não vivemos de acordo com os nossos pensamentos, princípios, ideias, mas de acordo com a direção do Senhor. Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, é encontrar um caminho pelo qual nós trilhamos, um jeito de administrar a vida, de modo que ela glorifique o nome de Jesus. Conhecer a Deus e não viver de acordo com esse conhecimento é hipocrisia, não leva a lugar nenhum. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus deve desdobrar-se a partir de nós, deve desencadear-se a partir de nós, atingindo as pessoas que estão ao nosso redor e o mundo em que nós vivemos. Era assim que funcionava a mente do apóstolo Paulo. E em praticamente todas as suas cartas, ele procura seguir essa estrutura de raciocínio. Primeiro, ele faz teologia de um ponto de vista mais conceitual. Fala das verdades de Deus para o povo. E logo na sequência, ele aplica essas verdades, de modo que o povo possa viver por elas, de modo que o povo possa andar nelas. É o que acontece, por exemplo, nessa carta aos Efésios. O apóstolo Paulo divide essa carta exatamente em dois grandes blocos. No primeiro, o apóstolo Paulo instrui a igreja sobre verdades de Deus, sobre princípios de Deus, sobre realidades de Deus que a igreja precisava internalizar. A identidade de Cristo, por exemplo. A identidade da igreja, por exemplo. A unidade da igreja, por exemplo. São temas que o apóstolo Paulo trabalha do versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 21 do capítulo 3. Verdades, realidades, orientações de Deus. Quando chega ao capítulo 4, versículo 1 e até o capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo aplica essas verdades, essas orientações às vidas dos irmãos, de modo que eles possam transformar tudo isso em vida, relacionamento e uma ação abençoadora no mundo. E Paulo faz questão de deixar clara essa sua insistência em levar a igreja a aplicar as verdades, que ele repete várias vezes no capítulo 4 e no capítulo 5 principalmente, essa necessidade de a igreja viver de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, capítulo 4, versículo 1, acompanhem comigo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes
que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E aí vem uma série de orientações muito práticas. Até que nós chegamos no versículo 17 do capítulo 4, e Paulo repete essa ideia. Veja, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Repare, não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Há um outro jeito de viver a vida. E Paulo faz uma série de orientações a partir do versículo 18. Quando chega o capítulo 5, verso 1, veja novamente a linguagem de Paulo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Ele nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Veja novamente a expressão, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. E Paulo faz uma série de orientações na sequência, no capítulo 5, até que chega o versículo 15 do texto que nós lemos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios. E novamente uma série de orientações. Deus está interessado no modo como nós vivemos. A preocupação da palavra não é tanto no sentido de que a nossa mente esteja cheia de informações a respeito de Deus, como que o nosso coração esteja inundado dos princípios de Deus. Mais do que encher a nossa mente, a palavra quer mudar a nossa vida, mudar a nossa história, nos levar a viver de modo sábio. Porque nessa última orientação, capítulo 5, verso 15, a questão que Paulo vai levantar é que há uma diferença entre a vida sábia e a vida insensata, a vida ignorante, a vida onde a sabedoria falta. A expressão original aqui fala de alguém completamente desprovido de sabedoria, como se a mente fosse uma tábula rasa, para usar a linguagem de John Locke, ou uma folha de papel em branco. Gente que você aperta, torce, mas não consegue extrair caldo. Não tem conteúdo. A vida é vazia. A inutilidade dos pensamentos, não sobra nada. Gente que não tem sabedoria de Deus no coração. Há uma vida que Deus dá e é marcada pela sabedoria de Deus. Há uma vida marcada pela ignorância, pela insensatez, pela inutilidade, pelo vazio de alma. E essa vida acontece distante de Deus. Nós precisamos viver na sabedoria do Senhor. Essa é uma das teses dessa carta aos Efésios. Nós precisamos viver na sabedoria do Senhor. E para que nós possamos fazer um caminho de sabedoria, nós precisamos, antes de mais nada, fazer uma avaliação da nossa própria vida. Porque o apóstolo Paulo diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E algumas traduções dizem assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A melhor tradução é essa: vocês devem observar com redobrada atenção o modo como vocês vivem. Porque há uma tendência natural no nosso coração de observarmos o modo como os outros vivem. Você viu o que a tal pessoa fez? Você viu o que fulano falou? E às vezes nós criticamos nos outros aquilo que nós mesmos praticamos. Como quando a pessoa diz assim: eu não gosto de fulano não, ele fala mal de todo mundo, mas você está fazendo o que agora? Às vezes nós criticamos nos outros e não vemos os nossos próprios. Razão pela qual Jesus disse: tira primeiro a trave do seu olho e depois ajude o seu irmão a tirar o cisco do dele. Quem você pensa que é para, com uma trave gigantesca no seu olho, tentar tirar o cisco no olho do irmão? Essa é uma tendência natural da vida. Nós somos rápidos em perceber as fraquezas, os erros, os equívocos alheios.
e tardios em perceber os nossos próprios. O apóstolo Paulo diz que é necessário que nós façamos uma autocrítica, que nós olhemos para nós mesmos, que nós paremos diante do espelho, não para vermos a nossa imagem apenas, mas para conversarmos um pouco com a nossa alma. Como é que vai a nossa vida? Nós temos andado como sábios ou como tolos? A nossa vida tem refletido a sabedoria de Deus ou tem refletido uma insensatez própria da natureza humana? Que vida exatamente eu e você temos levado? Porque se eu tenho andado feito um ignorante, embrutecido, distante de Deus, eu quero mudar. Eu quero que Deus faça uma obra na minha vida. Eu quero que Ele mude a minha história. Eu quero que o brilho de Jesus seja visto em mim, aleluia. Que as pessoas possam ser edificadas no convívio comigo, e não diminuídas, e não empobrecidas, e não manchadas, e não contaminadas. Não, eu não quero isso. Eu quero que minha vida seja um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Eu quero ser sábio diante de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é pura e amável, como disse Tiago, mas a sabedoria que o mundo acha que tem é animal e demoníaca. Ela traz prejuízo para a vida das pessoas e não bem-estar. Nós precisamos ver o modo como nós andamos, não como nécios, mas como sábios. E no que consiste essa sabedoria? Como é que nós podemos averiguar isso? Que características poderão ser vistas em nós quando a sabedoria de Deus nos inundar? Essa é a questão que Paulo trata nesse texto. E a primeira lição que nós aprendemos é que uma pessoa sábia diante de Deus vive remindo o tempo, porque os dias são maus. A minha tradução diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E a sua tradução talvez diga, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Versículo 16. A expressão original aqui é a seguinte: redenção, ou redimindo o tempo porque os dias são maus. E a palavra redenção no grego, ela origina-se de uma ideia comercial que significa comprar de volta. Eu gosto do conceito bíblico de redenção porque ele é muito rico. Significa comprar alguma coisa de volta. Redimir é adquirir de novo, ter pela segunda vez alguma coisa que foi tirada, que foi tomada ou que foi perdida e que é resgatada, recuperada por preço. Como na história do menino que construiu um barco muito lindo. Ele dedicou horas construindo aquele barco e foi brincar com ele na enxurrada. A enxurrada estava muito rápida e levou o barco do menino embora. Ele procurou o seu barco, não encontrou, voltou para casa triste, porque havia perdido o barco, que ele tinha feito com tanto carinho. No dia seguinte, ele estava na rua e viu um menino brincando com o barco que ele fez. E foi conversar com o menino, esse barco é meu, eu que fiz. Não, mas eu achei e agora ele é meu. Mas eu que fiz esse barco, eu tenho direito sobre ele, ele é meu. Mas eu achei, achado não é roubado e ele é meu. E aí o menino disse, então eu compro ele de você. Quanto você quer? Eu quero R$5 no barco, então tá aqui. O menino pegou o barco e disse assim, meu barco, você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu fiz você. E segundo porque eu comprei você. Esse é o conceito mais extraordinário de redenção. Deus nos fez. Nós somos originalmente dele. Mas o nosso pecado nos afastou dele. Nós andamos por caminhos distantes. Então ele enviou seu filho para morrer na cruz no nosso lugar e comprar as nossas vidas por preço. Nós somos dele 2 vezes. Nós somos dele 2 vezes. Primeiro porque ele nos fez. E segundo porque ele nos comprou com o sangue precioso de Jesus. Essa é a ideia de redenção na Bíblia. E Paulo usa exatamente essa palavra para falar do tempo. Redimindo o tempo. Remindo o tempo. E a palavra tempo aqui, ao contrário do que nós poderíamos pensar, não é tempo cronológico, não é cronos a palavra que Paulo usa aqui, é kairos. Kairos, em grego, não é tempo corrido, é tempo especial, é tempo de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: você reconhece uma pessoa sábia quando você vê alguém que, ao invés de deixar a vida levar e os dias passarem e o tempo correr,
assume as rédeas, compra de volta o tempo, recupera o tempo, porque reconhece que o tempo é tempo especial que Deus deu para que a vida faça diferença nesse mundo. O meu tempo é precioso e os dias são maus. Então eu não posso seguir na filosofia do José Carlos, vulgo Zeca Pagodinho, que diz: deixa a vida me levar. Eu não posso seguir na filosofia do Skank, um grupo já mais jovem, que diz: vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Porque os dias são maus. E se eu simplesmente deixar a vida me levar, eu não vou chegar num bom lugar. O ser humano entregue a si mesmo não chega num bom lugar. Cada vez mais ele se afunda. A Bíblia diz que uma criança entregue a si mesma vai ser a vergonha do seu pai e a tristeza da sua mãe. O coração do homem inclina-o para o pecado, a maldade, a injustiça, a podridão moral, as impurezas. Mas quando a gente tem Jesus no coração, cada momento é momento oportuno para a gente fazer a vontade de Deus, para a gente servir ao Senhor com alegria. O tempo é curto, a vida passa. É da sabedoria de Deus em nós essa compreensão de que a vida passa rápido. E se os dias são maus, cedo ou tarde, nós compareceremos diante de Deus para lhe prestar contas. A ignorância, a insensatez consiste de viver a vida como se a vida não fosse passar. Como se não fôssemos comparecer diante do Senhor. Como se não houvesse uma vida por vir. O ignorante vive como quem acha que vai viver para sempre. Para sempre. Amanhã eu penso nisso. Outro dia eu penso nisso. Eu não preciso orar agora. No futuro eu terei muito tempo para orar. Eu não preciso ler a Bíblia hoje. Hoje eu não tenho tempo. O dia que eu não tiver tanta coisa para fazer, eu vou ler a Bíblia um pouco mais. Eu não preciso resolver esse problema de pecado na minha vida hoje. Eu estou com a cabeça muito cheia, eu preciso de um escape. Amanhã, quando eu estiver mais calmo, aí eu vou resolver os meus problemas. Eu não preciso me santificar hoje. Hoje eu estou bem assim como estou. Se um dia eu estiver mal, aí eu vou buscar, aí eu vou me santificar. Essa é a mentalidade ignorante. Sempre há tempo pela frente, sempre há tempo. À luz daquela parábola que Jesus contou sobre um homem que semeou, regou, colheu uma colheita extraordinária, guardou tudo em celeiros e disse: agora posso me fartar. Agora posso desfrutar da minha riqueza. Agora a vida me sorriu, porque eu estou abastado e não tenho falta de nada. E o Senhor disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. Essa noite. Você não sabe, mas você não tem nem mais um dia. Acabou. É o fim. Os dias são maus. Os dias são maus. Mas quando a sabedoria de Deus entra na nossa vida, cada oportunidade é oportunidade preciosa. O tempo é um espaço onde nós buscamos louvar e honrar o nome de Jesus. Cada momento da vida é um momento para a gente agradecer a Deus e servi-lo com toda a dedicação do nosso coração. Isso é sabedoria. Uma pessoa sábia tem os olhos voltados para o futuro. C.S. Lewis escreveu que as pessoas que mais fizeram por este mundo presente foram exatamente aquelas que tinham os olhos voltados no mundo por vir. As pessoas que mais fizeram por esse mundo presente foram exatamente aquelas cujos olhos estavam no mundo por vir. Isso é remir o tempo, é redimir o tempo. Não é a vida que vai me levar, eu vou levar a vida em nome de Jesus, na presença de Deus e honrando o nome dele na vida das pessoas que estão ao meu redor. Essa é a primeira lição sobre a sabedoria que Deus dá. Segunda ideia que o apóstolo Paulo trabalha aqui é a seguinte: a pessoa que tem sabedoria de Deus vive a vida sempre buscando compreender qual seja a vontade do Senhor. Isso está no versículo 17. Portanto, não sejam insensatos. De novo, Paulo pedindo que nós não sejamos insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade
do Senhor. Eu fiquei debruçado sobre esse versículo, tentando chegar ao cerne do seu desafio. Compreender a vontade de Deus. Já faz alguns anos que eu tenho uma convicção muito profunda que a vontade de Deus, em última instância, em nada difere da minha vontade para a minha vida em última instância. Porque quando nós pensamos em vontade, o equívoco é a gente migrar nos nossos pensamentos para aquelas questões de ordem periférica, secundária. O que você tem vontade? Eu tenho vontade de ir para a Europa. O que você tem vontade? Eu tenho vontade de trocar meu carro. E você, o que você tem vontade? Eu tenho vontade de mudar de casa. E você, o que tem vontade? Eu tenho vontade de tomar um banho de loja. Quando eu e Cristiane casamos, ela dizia que o sonho dela, isso lá naquela época, nós éramos duros, feito as portas, e ela dizia assim, o meu sonho é um dia comprar R$1.000 em roupa. Hoje esse era o meu sonho, que ela ficasse só nisso. Qual que é a sua vontade? Minha vontade é me aposentar. Essas vontades são secundárias, elas refletem questões muito periféricas da nossa vida, porque se nós formos mais a fundo, nós vamos descobrir que essas vontades são pontes, ou pelo menos nós achamos que são pontes, para vontades muito mais íntimas e muito mais profundas, como por exemplo ser feliz, como por exemplo ter uma família abençoada, como por exemplo ter descanso de alma, como por exemplo ter satisfação plena. Quando eu penso no que eu quero de mais íntimo, de mais interior, eu já não consigo mais falar em coisas. As coisas são pontes. Mas quando eu penso em segredos do coração, aí eu estou no campo da vida, das emoções, do sentido, do significado, do prazer de alma. E aí eu pergunto para você, qual é a vontade de Deus para nós? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você sabe que os gregos tinham duas palavras para vida. A palavra bios, que reflete a vida orgânica, a vida natural, e a palavra zoe, que representa uma vida especial, uma vida de Deus. Quando Jesus fala sobre a vida, ele usa a expressão zoe. Eu vim para que vocês tenham a vida de Deus e a tenham com abundância. Veja, a vontade de Deus é me tornar pleno, uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia de vida. Eu também quero isso, eu também quero. O problema é que eu acho que o caminho é um e Deus sabe que o caminho é outro. E às vezes o caminho de Deus bate contra o meu caminho. De modo que ele tem que dizer não para mim, de modo que ele tem que cercear a minha vida, de modo que ele tem que me disciplinar às vezes. E aí é que eu fico bravo. Porque eu quero a vontade final, mas com o meu caminho, com os meus desejos, com os meus caprichos. É como acontece em relação a filhos e pais. Pais cerceiam a vida dos filhos muitas vezes, mas para o bem deles. Filho, não coma isso. Filho, não fique tanto no computador. Filho, não ponha o dedo na tomada. O menino tem 1 ano e ele vai com o dedo na direção da tomada e você diz não. E ele olha para você com ódio, porque ele quer fazer aquilo. E ele tem 1 ano, ele é lindo, só que naquele momento ele parece estar endemoniado. E ele fica com o dedinho assim olhando para você, e você dizendo não, ele volta um pouco. Aí ele começa a ir de novo olhando para você. E você vê o inimigo na vidinha dele. E você diz não. E se for o caso, você vai lá e repreende, e disciplina o menino. E ele vai ficar bravo, e ele vai espernear, e ele vai chorar. Porque naquele momento tudo que ele consegue entender é que você é um chato. Tudo que ele consegue entender é que você só sabe estragar prazer. Mas no seu coração você sabe que está fazendo o melhor para ele. Deus tem o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós. Só que a gente esquece que o caminho de Deus e o nosso são diferentes. A gente é como adolescente que teima com Deus, até descobrir que sem Deus a gente não é ninguém. Eu descobri isso com 14 anos de idade em relação aos meus pais. Teimava com os meus pais. Com 14 anos, eu decidi fugir de casa.
pus umas roupas numa mochila, escrevi uma carta, no meio da madrugada, passei a carta debaixo da porta no quarto dos meus pais e saí. Parque Continental, São Paulo, vizinho de Osasco, aquelas ruas escuras. Eu comecei a andar sem rumo, comecei a ouvir aqueles barulhos da noite, meio da madrugada, ora silêncio, ora um barulho de bicho, ora um barulho no mato. Aquilo começou a me apavorar e eu não tinha para onde ir. Me deu 5 minutos, voltei para casa e fiquei com a régua tentando pegar de volta o raio da carta que eu tinha botado embaixo da porta. Ô, desgraça! Graças a Deus eu peguei aquele troço de volta. Porque senão ainda ia apanhar para largar de ser bobo. Eu achava que podia viver sem meus pais, mas não tinha coragem não. Você acha que pode viver sem Deus, mas não aguenta não. É muito difícil. Você vai sofrer. Não porque Deus vai castigar você, mas porque você vai aprender que na presença de Deus você vive o melhor dessa vida. A palavra diz em Isaías capítulo 1, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Esse é o desejo de Deus para você, que você coma o melhor dessa terra. Mas você diz, não, Senhor, não. Não, eu não posso fazer isso, eu não posso perdoar de novo. Não, eu não posso falar a verdade nesse caso. Vai ser terrível para mim. Não, eu não posso dar esse dinheiro, ele vai me fazer falta. Não, eu não posso orar mais, eu não tenho tempo. Não, eu não posso ler mais a palavra, eu estou muito cansado. E o tempo inteiro eu vou dizendo, Senhor, o teu caminho não dá. E aí a gente não sabe por que nunca chega nessa vontade íntima de ter uma vida plena, que seja de acordo com a vontade do Senhor. E por último, vou terminar. A sabedoria que redime o tempo e que procura compreender a vontade do Senhor, finalmente vai desembocar numa vida de plenitude do Espírito Santo. E aqui nós estamos no ápice do nosso texto. Versículo 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Esse é o clímax da vida cristã. Quando a gente descobre que redimir o tempo e compreender a vontade de Deus é um caminho pelo qual a gente também descobre que a vida no Espírito é a vida que vale. E que importa que nós nos esvaziemos de nós mesmos e sejamos preenchidos por Deus. O apóstolo Paulo diz, não se embriaguem com vinho, no qual há libertinagem. O que era o vinho? O vinho era um recurso humano para aliviar questões de alma. Uma pessoa embriagada estava buscando o quê? Ou esquecer as suas angústias e aflições, ou ganhar coragem para tomar decisões ou iniciativas, ou mesmo desfrutar de uma alegria que em condições normais ela não tinha. É isso que o embriagado está buscando. Ou deixar para trás traumas, ou ganhar coragem para questões que normalmente ele não encara com coragem, ou ter uma alegria que faz tempo ele não tem. O drogadito é assim. Ele usa a droga para ter uma sensação de prazer que ele desconhece. O apóstolo Paulo diz, você quer ter uma alegria real? Você quer ter coragem na vida? Você quer deixar para trás os traumas, tropeços e frustrações? Ao invés de recorrer ao vinho, que é um recurso humano, e por isso se esgota, eu gosto mais da tradução, não essa minha que fala em libertinagem, mas a tradução que talvez você tenha que fala em dissolução. Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução. É a ideia de dissolver. Porque o recurso humano ele dissolve. Você busca, mas cedo ou tarde ele já não está mais lá. O problema do embriagado é que na sequência ele fica pior do que o que ele estava antes. O problema da droga é que depois que o efeito passa, o sujeito está pior do que o que ele estava antes. Isso é dissolução. A minha tradução aqui vai para um caminho mais moral, da embriaguez que conduz à libertinagem, a uma vida sem regra, sem princípio. Mas eu gosto da ideia de dissolução, porque passa. Você quer ter uma alegria? Você quer ter uma vida plena? Você quer deixar para trás o passado? Você quer mesmo ter coragem para viver a vida que Deus dá? Ao invés de recorrer ao vinho, deixe o Espírito Santo encher você. Seja cheio do Espírito. Como, pastor? Falando com salmos, hinos e cânticos. Mude o seu jeito de falar com as pessoas. Comece a falar mais a palavra de Deus. Reproduzi-la mais na sua vida. O Espírito vai enchendo. A palavra diz, abre a tua boca e eu a encherei. Comece a citar a palavra de Deus, a mencioná-la nos seus problemas, nas suas lutas, com as pessoas ao seu redor.
cantando, louvando, de coração, porque o louvor é libertador no dia a dia, em meio às crises, dando graças a Deus, verso 20, constantemente, por todas as coisas, até pelas lutas, até pelos momentos difíceis, e sujeitando o seu coração aos outros, porque quanto mais vazios de nós mesmos, mais instrumento de bênção nós somos na vida das pessoas e mais o Espírito Santo enche a nossa vida. O desejo de Paulo, o desejo de Deus, o desejo do Espírito para nós é que nós sejamos sábios. E o segredo da sabedoria é sermos cheios do Espírito Santo. E nós estamos, nesse período, na nossa igreja, buscando a plenitude do Espírito Santo, para que não sejamos mais ignorantes, nécios, insensatos, mas cheios da sabedoria que vem do alto, e tenhamos a vida que Deus quer dar, porque essa vida é a que vale, irmãos, o resto é conversa. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.